Paz para todos nós. Mais uma semana que estamos para esse encontro tão pequenino, singelo, que reforça o nosso esforço de todos nós, de pensarmos um pouco mais a respeito do amor, da caridade, das virtudes tais como perdão, tolerância, paciência, à luz da doutrina espírita. E hoje nós pensamos em falar sobre este lado mais humano de Jesus. E a gente vai se lembrar daquela passagem registrada por Mateus, em que ele foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse a eles: sentai-vos aí, enquanto eu vou até ali para orar. Levando com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Essa passagem, ela funciona, ela nos demonstra como que um pedido de ajuda de Jesus, não é? Quando uma ajuda não simplesmente no sentido de apoiá-lo em alguma necessidade, mas uma ajuda específica na solidariedade. Ele estava contando com a solidariedade dos seus amigos. E narra para nós o José Carlos de Luca, no seu livro O Mestre do Caminho. Ele diz que esse foi um dos momentos mais dramáticos vividos por Jesus. A qualquer instante, Judas chegaria com os guardas para prendê-lo. Estava muito claro para o Cristo que, a partir da prisão, ele seria julgado, passaria pelas mais cruéis agressões físicas e morais e, por fim, seria condenado à morte na cruz. Esses momentos que antecederam o Calvário, evidentemente abalaram Jesus, não pelo simples medo humano, mas pelas energias que transitavam no psiquismo, naquele ambiente, as energias de ameaças, as energias de vingança, de se libertarem dele, as energias de eliminá-lo da face da terra. Então, Mateus registra alguns pontos que demonstram as sensações de Jesus naqueles instantes de muita apreensão. Primeiro, ele quer ficar mais próximo dos seus discípulos. Qualquer um de nós, nos momentos de maior dor, primeira coisa, a gente lembra daqueles que convivem mais de perto com a gente. Segundo, ele teve necessidade de orar. Olha que importante. Terceiro, ele pede a companhia mais direta de Pedro, Tiago e João, a quem ele solicita ajuda. Quarto, ele revela aos seus amigos que está angustiado e que sente uma tristeza de morte. Olha que quanta coisa importante nessa pequena história que a gente narrou. Aliás, que a gente trouxe de Mateus. Quem narrou foi Mateus. E muitos se admiram e não acreditam nessa fragilidade de Jesus. Objetam que ele, sendo um espírito superior, de elevada escala,
jamais sentiria medo ou tristeza, mesmo diante das terríveis provações que o espreitavam. Jesus foi divino, sem dúvida, mas não deixou de ser humano. É importante, e o nosso amigo Zé Carlos de Luca prossegue. Ademais, o texto evangélico é claro, sabendo que a prisão se aproximava e ciente de toda a dor e sofrimento que viriam com ela, Jesus não quis ficar só. Não se colocou como super-homem, autossuficiente. Ele desejou, com humildade, a companhia dos amigos. Ele pediu a Pedro, a Tiago, a João, que estivessem bem próximos dele, pois ele confessou que estava angustiado e que sentia uma tristeza de morte. Assim agindo, Jesus mostrou a sua face humana e por ela se aproxima muito de cada um de nós. Ele soube ser gente como a gente, pois ser humano é ser frágil, é ser incompleto, é ser precário. Sendo guia e modelo da humanidade, conforme o Espiritismo o entende, Jesus não poderia deixar também de ser humano, pois somente assim ele criaria empatia com os humanos. Ele nos entenderia melhor, embora ele já entendesse muito bem. Nós é que ficaríamos mais confortados com a sua compreensão, não é? E ele poderia nos guiar em nossos momentos de angústia e de tristeza. Quando atravessamos o nosso Calvário, podemos nos identificar com Jesus ao recordar que ele também sofreu, angustiou-se, entristeceu-se profundamente. Assim, Jesus sabe o que eu sinto quando a minha cruz está pesada, quando as nuvens das dificuldades escurecem o céu da minha vida. Por isso, Jesus me cativa, pois sei que ele não está num céu distante, ignorando a minha dor e me julgando como um Deus pelas minhas fraquezas, mas ele está ao meu lado, sentindo os pregos das dificuldades que varam a minha alma, ajudando-me a curar a minha dor. Reafirmamos que Jesus é divino, sem deixar de ser humano. Para o Espiritismo, ele é o modelo humano, o homem-deus, não no sentido de uma figura híbrida, mitológica, mas de um espírito que alcançou a sua elevada superioridade espiritual, sem esquecer a poeira da estrada humana que ele mesmo percorreu e superou. Por isso, ele é o nosso Mestre Jesus. A face humana de Jesus não deixa qualquer traço de inferioridade na sua elevação espiritual. Ao contrário, quanto mais humanos formos, mais divinos seremos. Ou, no dizer de José Castilho, teólogo espanhol, só é possível alcançar a plenitude do divino à medida que nos empenhamos para conseguir a plenitude do humano. Por isso, não é incomum concentrar nos ambientes religiosos pessoas que são tão profundamente religiosas quanto profundamente
desumanas. Desse modo, quando atravessarmos o deserto das provações, aprendamos com a humanidade de Jesus. Não queiramos passar sozinhos por esses momentos, seja a pretexto de nos considerarmos fortes o suficiente para superar e segurar a barra sem auxílio de alguém, seja por vergonha de mostrar que somos frágeis e que precisamos de ajuda. Jesus, que não teve a presunção de ser onipotente, invulnerável, pediu auxílio aos seus amigos e orou a Deus, suplicando amparo. Quando carregava sua cruz, ele aceitou também o auxílio de Simão, o cireneu. Façamos o mesmo, sem querer, sem esquecer, porém, que além das pessoas que podem nos socorrer, Jesus é sempre o amigo certo das horas incertas. Agora mesmo, ele, Jesus, nos vê, compadece-se do nosso sofrimento e espera o chamado para ficar ao nosso lado. E ele atende o nosso chamado. Ele chega, ele nos apoia, ele fica conosco. Então, nestes dias que passaram, nós, de alguma forma, relembramos com vibrações de humildade, de perdão, de paciência, de solidariedade. Nós vivenciamos a lembrança da paixão de Jesus. Foi uma semana em que, começando com o Domingo de Ramos, no dia 24 de março, foi encerrar no dia 31 de março, domingo de Páscoa, passando no dia 29 pela lembrança mais dolorida daquele dia, a sexta-feira da paixão, aquele dia em que Jesus foi levado à crucificação. Passamos uma semana com a grande chance de nos lembrarmos do Mestre Jesus, de nos encantarmos com seu exemplo de coragem e, ao mesmo tempo, de humildade. O seu exemplo de lealdade à verdade, de lealdade a Deus, ao Pai, de lealdade aos seus colegas ou aos seus discípulos, né, que o acompanharam, que seguiram com ele. Passamos por aquele momento bonito em que a gente toma como a primeira adoção oficial feita, que a história registra, quando ele já, na sua agonia da cruz, ele olhando para Maria, sua mãe, e olhando para João, o seu discípulo querido, ele diz: João, eis aí a tua mãe. E se voltando para Maria, sua mãe querida, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Então, são momentos, embora triste a lembrança, são momentos de rara beleza que nós atravessamos na semana anterior. Fica para todos nós agora o convite a deixar essa luz do Mestre, que vibra conosco naquele momento da Páscoa, naquele momento da ressurreição. É o momento de nós deixarmos que a luz do Mestre Jesus irradie da nossa alma para todas as almas que convivem conosco, que já passaram por nós, aquelas almas que nos agrediram,
que nos desrespeitaram, que abusaram da nossa confiança, nos trazendo assim a dor de que, enquanto seres humanos, passamos por decepções necessárias à nossa evolução. Então, relembrando tudo isso, agradeçamos ao Mestre Jesus os exemplos que nos arrastam pela força da sua vivência. Que possamos, cheios de gratidão, continuar nos esforçando para seguir o exemplo do Mestre Jesus e, com humildade, sermos divinamente humanos quando a nossa hora de passarmos por dores, por provas, por expiações, chegar para cada um de nós. Que o nosso mestre querido, o nosso irmão maior, esteja de mãos estendidas para cada um, nos oferecendo coragem e forças para passarmos por esses momentos, com a certeza que logo a seguir estaremos vivenciando a luminosidade daqueles que superam as dores, que superam a escuridão das dores e prosseguem felizes, porque nosso modelo é Jesus, o nosso mestre. Paz para todos nós, uma boa semana, que Jesus, o nosso amigo, nosso irmão, nosso modelo, permaneça com cada um, nos oferecendo condições de fortaleza para vivenciarmos a paz. Um grande abraço. Paz para todos nós.